falar da relevância do debate que nós vamos promover aqui hoje, considerando o contexto que vive o nosso país, né? Especialmente o contexto que vivemos nós, defensores de direitos humanos, do campo da nossa atuação. Nós vimos recentemente que o Brasil ele figura entre o país que mais mata defensores de direitos humanos. E aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nesses últimos anos, vários convidados que estão aqui presentes, Frei Gilberto, estou vendo aqui, presente conosco, e outros convidados já estiveram conosco em diversas audiências, onde nós debatemos a perseguição, as ameaças, as chantagens e uma série de violações de direito daqueles que tentam promover a defesa dos direitos humanos. E numa sociedade, doutor Rômulo, que nós estamos vivendo cada vez mais intolerante, lamentavelmente, e fruto dessa intolerância é o que a gente vê nas chamadas pesquisas eleitorais, que um candidato a presidente da República figura em segundo lugar, em torno de 15% a 16%, propagando o ódio, fazendo a defesa da violação dos direitos humanos, achando que, entre outras coisas, né, bandido bom e bandido morto, contra as mulheres, machista, racista, homofóbico, enfim, acho que não é esse o país que nós queremos, e nós não chegamos até aqui para abrir mão das poucas conquistas que tivemos na luta em defesa dos direitos e da dignidade humana. Um outro objetivo que nós temos, nós, defensores de direitos humanos, é lutar contra um adversário poderoso. Esse adversário não está somente inserido nas grandes corporações, como as mineradoras. Ele não está inserido somente entre os grileiros de terra e o grande latifúndio. Ele não está inserido somente, lamentavelmente, entre membros de instituições que deveriam ser protetores de direitos humanos. Esse adversário, que eu quero dizer para vocês, é a anticultura que se formou com relação à defesa dos direitos humanos. Vamos parar para pensar. Se você... Eu fiz algumas palestras em escola e eu perguntava o seguinte, levanta a mão, primeiro de começar a palestra, levanta a mão para mim quem acha que defensor de direitos humanos só defende bandido. Mais da metade da sala de aula levantava. E depois a gente tinha que fazer toda uma discussão, um debate, para tentar ressignificar a questão de direitos humanos, explicando desde lá de trás, do cilindro de Ciro, passando pelo que houve na Europa e também nos Estados Unidos, os direitos garantidos, liberdades individuais, até chegar lá em 1942, 43, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Leonor Roosevelt propôs a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até a gente vir na nossa Constituição, que foi muito inspirada nos princípios dos direitos humanos. Então, quem acha que direitos humanos é só para defender bandido, deveria, primeiro, abrir mão dos seus próprios direitos ou se admite como bandido. Está aqui o companheiro da comunidade indígena. Eu acho interessante que eu chego o dia do índio, né? Não vão pintar o rostinho das crianças, escreve a redação e tal, mas não entende, compreende que defender o direito das comunidades indígenas é também defender direitos humanos. A luta contra o racismo é uma luta em defesa dos direitos humanos. Contra a mulher que é vítima da violência doméstica, ou da criança ou do adolescente, das comunidades tradicionais como todo, do direito à terra, da defesa do meio ambiente. Isso tudo é defesa dos direitos humanos. Mas, lamentavelmente, alguns comunicadores, os grandes veículos, gostam de fazer um recorte, que aí se trata da questão específica, por exemplo, carcerária, prisional, que também é um assunto do nosso debate. Também é um objeto da nossa atuação. Por que é um objeto da nossa atuação? Porque o sistema prisional ele é falido, ele é um lixo, ele tortura, ele pune, mas não recupera. Mais de 70% de quem passa pelo sistema prisional volta a cometer crime. E nós temos hoje a terceira maior comunidade carcerária do mundo, talvez a maior em números absolutos do Brasil. E ela é cara. Nós gastamos quase R$3.000 por preso por mês. É mais que eu gasto com o menino na escola durante um ano. Então, se eu tenho um modelo que é caro, não funciona, tortura, e o cara volta a reincidir com o número alto, nós temos que discutir isso. E na nossa Constituição, o Código Penal não fala que aquele que tem que pagar pelo crime que cometeu tem que pagá-lo sob tortura. Não é verdade? Então, a gente precisa também fazer essa reflexão e pensar alternativas, modelos alternativos. Quando eu estou discutindo a questão prisional, eu já fiz audiência aqui para debater o método APAC, não é isso? Se eu falo que lá no presídio convencional 70% volta a reincidir, na APAC 80% é o índice de recuperação. Se eu falo que lá no convencional nós estamos pagando quase R$3.000, na APAC nós estamos falando de em torno de um salário mínimo, que é o que a gente paga lá na minha cidade, na APAC de São João del Rei. Se eu falo que tem muita fuga, e agora o Nelson Hungria parece que virou uma peneirinha, né? Todo mês tem alguém fugindo, na PAC o preso fica com a chave da cela e o número de fuga ele é mínimo. Porque você trata numa nova perspectiva do acolhimento, do resgate, da inserção social, da dignidade humana. Isso não é passar a mão na cabeça do bandido. Isso é acreditar na remissão dos pecados. Eu acho engraçado quando o candidato fala que é cristão, né?
Fala que bandido bom é bandido morto. Jesus, né, Frei, dizia que eu vim para que tenham vida e tenham abundância, né? No Evangelho de Mateus fala, lhe dei comida quando teve fome, lhe dei cobertor quando teve frio, lhe visitei quando estava preso, né? Então, não sei como é que o cara pode ser cristão e achar que bandido bom é bandido morto. Se fosse assim, então, ele vai dizer, está correto o Império Romano quando mandou matar Jesus Cristo, que ele era bandido para a lei da época. Não dá, não combina fazer esse discurso, dizer que é cristão pela família e coisa e tal, e um discurso de ódio, que depois nós somos bancada da bala, nós vamos virar bancada da metralhadora, e por aí vai. Isso tudo ajuda a compor esta deformação do conceito da luta dos direitos humanos e vira objeto dos Datena da vida, que vai lá, olha aqui, cruza a câmera, fecha para mim, tá lá, agora vai lá como são os direitos humanos, passar a mão no cabelo dos bandidos, né? A questão da Marielle, por exemplo, que é lamentável, ela mostrou duas coisas, que o fascismo e o ódio não têm limite, nem diante da morte de uma pessoa, que os fakes que circulou na internet demonstrou isso. Mas, por outro lado, nos ajudou a expor também que defensor de direitos humanos não se ocupa somente das questões prisionais, em que pese que elas são importantes e nós temos que debatê-las, que tem muita tortura no presídio, mas ela é muito mais ampla. E o momento da morte da Marielle ajudou a um pouco desmistificar uma parte dessa demonização que nós, defensores de direitos humanos, sofremos no dia de hoje. Então, meus amigos, um dos objetivos dessa audiência tem que ser isso, ajudar a ressignificar, a reconceituar. Nós precisamos que o processo educacional das estruturas das escolas, seja nos municípios, sejam do ensino médio do Estado, até mesmo a nível superior, nos ajude a ressignificar e a colocar no devido lugar e no lugar correto o que é o papel dos defensores de direitos humanos. Nós precisamos ir além. Precisamos fazer com que o sistema de defesa dos direitos humanos se amplie, se fortaleça, que nós possamos fortalecer os programas, que a rede de proteção, e aqui nessa mesa temos vários atores que estão nesse contexto, se encontram nesse lugar. Esse tem que ser um dos nossos objetivos. Nós temos aqui uma dinâmica da audiência, que eu vou combinar com vocês, como é que nós vamos expor. Mas aqui eu fiz as considerações iniciais como autor do requerimento que deu origem a essa proposta dessa audiência.